falar de dois Fords que eles têm em comum nos seus vários modelos, só a questão de motor mesmo, e eu vou explicar por quê. Bom, tá aí, dois carros de categorias diferentes, né? Mas os dois Ford, e tiveram um período de produção aí muito parecido, né? Os dois utilizaram por muitos anos o motor CHT, e o Escort, quando ele veio, a ideia inicial da Ford europeia era trazer o carro exatamente como ele era produzido lá. Só que a Ford do Brasil, ela acabou tendo o apoio aí da Ford americana, e ele acabou recebendo o motor CHT, né? E o Del Rey, mesma coisa, a partir de 1983 ele começou a utilizar o motor CHT 1.6. A desculpa na época da Ford para ela aplicar o CHT no Escortinho é que seria mais econômico para produzir o carro e que ia ajudar a Ford Brasil a desenvolver sua engenharia, né? Só que vocês imaginam aí que pelo próprio peso do Del Rey e tal, ele foi ficando obsoleto rapidamente, e era um motor que, apesar dele ser econômico, não tinha potência suficiente pro carro. Ele já começou a perder em desempenho para Santana e Monza, né, na época. Bom, só para finalizar, falar de CHT, que não é esse o foco, ele foi meio que herdado, né, ou vamos usar aí, de inspirado nos motor Renault de décadas antes, né, e ele acabou se transformando no CHT 1.6, com mudanças, cilindrada e tal, e engenharia, acabou se transformando no CHT, que ficou até 89, e é aí que entra esse pedaço que eu quero mostrar para vocês. Em 87, a Ford e a VW conseguiram se juntar aí e fizeram o que a gente chama de joint venture. Essa parceria durou vários anos. E o que afetou os modelos da Ford? Esses dois modelos que a gente está vendo aqui. A partir de 89, os dois começaram a utilizar os motores AP, né? Foi incluído nos modelos aí a motorização AP, que era VW. Isso deu áreas de modernização para a linha, né? Não era explícito isso nos materiais de divulgação da época, só o que se falava, o que se divulgava era que os dois agora iam ter mais desempenho, né? Tanto o Escort quanto o Del Rey. E de fato isso deu um fôlego, principalmente pro Del Rey, né? Pro peso dele, como a gente já tinha falado. O XR3, ele recebeu o AP800S, que era basicamente o mesmo modelo que equipava o Gol GTS. Na época já tinha o Gol GTI, mas não veio a versão com injeção para o Escort. Ela ficou exclusiva do Gol GTI, né? A potência ali do Escortinho se equiparava com o Gol GTS, e ele só foi receber injeção na versão a partir de 92, né, já modelo 93 do Escort, que é uma geração posterior a esse. Como não fazia muito sentido aplicar o motor só numa versão, ele acabou sendo aplicado em outras versões, inclusive o Guarujá, né, a partir acho que de 92, e também no guia, o guia passou a receber o 1.8 também, o Escort. E o Del Rey, todas as versões a partir de 89 com o motor 1.8. Bom, esse meu XR3 aqui é um 92, né? E ele tinha, nessa versão esportiva, ele tinha esses spoilers, ele tinha o farol de milha. Isso não só na versão autolatina, tá? Já era de característica do modelo esse visual mais esportivo. Ele era a versão esportiva da linha Escort. Tinha sempre o teto solar, o aerofólio na traseira, né? E as rodas diferenciadas também. Isso externamente. E internamente, apesar de ser basicamente o mesmo carro, ele vinha com os bancos. Teve até uma versão
com opcional de banco recaro, né? Esse aqui é um banco que é mais envolvente, é diferente do resto da linha, e o painel é basicamente o mesmo. Ele tem um check control e o volante é diferenciado. Depois esse volante, se não me engano, acabou sendo utilizado até na versão Hobby, né? E esse modelo aqui, esse meu aqui, ele tem o ar-condicionado, que era um dos opcionais de fábrica também. Então o Escort, que começou a ser produzido em 83, ele foi até 92 com essa cara aqui. A partir de 90 ele começou a vir já com a pintura dos para-choques, e essa cara foi até 92. O Del Rey, que foi lançado em 82 para ficar no lugar do Landau, ele teve poucas alterações com a Auto Latina, né? Ele é um carro derivado do Corcel, do Ford Corcel 2. Inicialmente teve o CHT, e aí em 89 passou a ser motorizado com a P800 também. Mas visualmente ele não mudou muita coisa. Você tem as rodas de liga a partir de 89 e atrás o emblema 1.8, né? Mas internamente você não via grandes diferenças em relação aos anos anteriores, né? E basicamente internamente era o mesmo carro a partir de 90, só que eu acho que teve uma diferença no tecido. Esse aqui é o guia, ele vinha com os bancos de veludo, né? Mas basicamente era o mesmo painel, com 4 mostradores aí, tem temperatura, o voltímetro, pressão de óleo, né, e nível de combustível, contagiros e o velocímetro. E esse aqui, versão guia, ele tinha de opcional o ar-condicionado, né? O rádio toca-fitas Ford também. E isso aqui ele já vinha, né, nas versões dos anos anteriores. E tá aí. Esses são os meus 2 carrinhos aí que contam um pouquinho da história da Auto Latina, né? Esse Escort ele é do estado de São Paulo mesmo. Ele foi adquirido na capital. E o Del Rey ele veio de Curitiba. O Escort ele tem um pouquinho mais de 100 mil quilômetros e o Del Rey tem 120 mil quilômetros. Essa quilometragem a gente só consegue atestar depois de um tempo com o carro e de mexer em bastante coisa. Você vai encontrando coisas que ainda são originais, tal, porque carro dessa idade a gente sabe que pode ter 100, 200, pode ter 300. A gente vê muito principalmente o Del Rey com 300, 400 mil quilômetros. Aí é bem difícil. Esse carro ele foi comprado de um senhor, por um rapaz que trabalha com caminhão lá em Curitiba, e aí ele queria investir em uma coleção de caminhão que ele estava iniciando e acabou me passando o Del Rey. E o Escort ele foi comprado, adquirido por hobby. Ele ficou muito tempo parado em processo de inventário, e ele foi adquirido pela pessoa de quem eu comprei, mas ele acabou também tendo outros planos, e os dois mais ou menos a mesma história. Vem pra cá, passa na Boriscar, faz aquela revisão inicial monstruosa, né? Uma coisa que é interessante de carro antigo é que não adianta ter pouca quilometragem. Não adianta você acreditar que isso vai fazer com que o carro você vá pegar e não vai ter que trocar nada. É muita mangueira que você troca, é amortecedor, é bucha, às vezes até radiador. Quando eu fui procurar esse Escort, ele apareceu por acaso. Já tinha desistido de procurar Escort, eu antes procurava um guia, mas eu cheguei a comprar um e tive que devolver. Muita dor de cabeça me deu, o carro me deixou na rua.
Apesar de ser um carro que você olhava, ele aparentemente era muito íntegro, mas ficou muito tempo parado e ele não aguentou o baque. E esse daqui a gente fez a revisão na Boriscar, o Del Rey já foi 2 vezes lá, né? E esse aqui também teve alguns trabalhos feitos aqui na minha cidade, na Almeida. Service Car também deu uma... Depois não adianta, vai aparecendo, né? Com o uso, os carros eles acabam não ficando parados, eles acabam rodando bastante, vão para encontro, vão para evento. E aí começa a aparecer, né? O que precisa ser e realmente ser feito, efetivamente ser feito nos carros. Então, agora está tudo funcionando bonitinho, check control, o ar-condicionado do Del Rey me deu bastante trabalho, retrovisor, parte elétrica deu bastante trabalho para eu conseguir deixar tudo funcionando. E agora está tudo bonitinho, né? E é isso, parte da alegria é trazer eles de volta para a vida, né? Depois da mecânica eles passam por vários procedimentos, aí você vai acabar buscando deixar tudo na mais perfeita originalidade. Alguns, né? Alguns querem dar aquele tom de personalização, passa lá no Eduardo Lisboa, faz aquela higienização, os dois passaram pelo processo de higienização interna. Você vai levantando aos pouquinhos, né? Aí começa a achar, esse farol não tá legal, vai precisar trocar, a lanterna, o Del Rey dá muito trabalho para achar a lanterna dele. Quando eu peguei o Escort ele tinha um farol de milha que estava quebrado, até eu achar do jeito que eu queria, com o logo da Ford, você acaba ficando um pouquinho Zé Frizinho, né? O presidente Fernando sabe disso aí. Daí demorou, mas a gente acabou encontrando e deixando ele bonitinho, né? Como a gente gosta. E é isso. Tá aí. Os 2 carrinhos. E pra concluir... E é isso. Bom, pra concluir... Por que eu coloquei os 2 juntos? É porque eles mostram essa fase da nossa indústria automobilística que parecia trazer alguma vantagem, algum benefício, né, para o brasileiro, mas só trazia mesmo para Ford e para Volkswagen. Aparentemente, né, porque o que acontece? A aplicação dos motores AP nos 2 carros deu uma sobrevida, o Del Rey foi até 91, 92, né? E foi substituído pelo Versalhes, que era o irmão gêmeo lá do Santana, e era feito, apesar de Ford, ele era feito na planta da Volkswagen. E o Escort foi até 92 com esse modelo. Só que tem um custo, né? Você permanecer com uma linha obsoleta, quando o mercado ele muda, ele abre, a hora que ele abre você não está preparado para lidar com os carros mais novos, mais modernos, você tem uma linha obsoleta e aí para você conseguir vender e você perde mercado, não tem jeito. E essa perda de mercado ela custou caro para Ford, muito caro. E ela só foi se levantar lá depois, lá na época de EcoSport, de lançamentos. Ela ficou bem para trás em questão de mercado. Mas é isso, não torna a história menos interessante e menos brasileira, né? E isso está representado aqui, nesses 2 Alto Latina. Beleza, pessoal? Obrigado aí de ter assistido.